Essa é uma atividade de educação médica continuada da Associação Médica de Goiás, em conjunto com a Faculdade de Medicina da UFG e em conjunto com a Comissão Estadual de Ciência Médica de Goiás. Será em Goiás, com tema de grande relevância aqui para os médicos brasileiros. O Maurício, eu só queria verificar se o professor Washington entrou aí, professor Washington, presidente da MG. Ok. Aqui recebendo então conosco o professor Marcelo Morales. O professor Marcelo Morales é um cientista, titular da Academia Nacional de Medicina, titular da Academia Brasileira de Médicos Escritores, a ABRAMES. O professor Marcelo tem uma vivência grandiosa na metodologia científica, uma vivência internacional, e tem esteve presente no Ministério da Ciência e Tecnologia, assessorando, na época, o ministro Marcos Pontes, o astronauta, há pouco mais de 2 anos atrás, e, na sequência, assessora o mesmo ex-ministro, hoje senador, Marcos Pontes, astronauta. O professor Marcelo tem uma vivência enorme nas conotações acadêmicas e também hoje processos legais. Ele está aqui exatamente para falar de um tema e um texto que foi redigido num projeto de lei acerca da proficiência médica. Recebendo também aqui a professora Rosilane Rocha. A professora Rosilane é médica do trabalho, hoje vice-presidente do Conselho Federal de Medicina de Brasília. Também tem uma vivência importante na educação médica e na defesa do médico brasileiro. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Professor Rosilane, seja bem-vinda. Esse tema é atrativo, preocupante no modelo atual. E só fazendo uma pequena introdução, os modelos profissionais do Brasil, eles datam da década de 40, quando surgiram os modelos profissionais de ordem. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e OMB, Ordem dos Músicos do Brasil. Esse modelo de ordem, desde a sua origem, ele trabalha no conceito de que, ao final do curso de graduação, aquele profissional daquela área deve submeter a uma prova de aptidão, onde ele se torna, portanto, apto a atender a população brasileira. Essa prova é chamada, então, de prova de ordem, né? Tanto a OAB faz essa prova de ordem, quanto os músicos do Brasil, a OMB, faz a sua prova de ordem, onde é uma demonstração de que aquele profissional graduado está pronto para atender corretamente a população brasileira. Na década de 50, no governo de Juscelino Kubitschek, presidente da República, médico, urologista, em 1957, então, surgem os modelos profissionais, né? Os modelos conselhais. Né? Modelo conselhal, foram criados, então, os conselhos profissionais. Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, e todas as áreas profissionais caminham no modelo conselhal. Esse modelo conselhal, portanto, tem uma referência em Brasília, que é o federal, e tem os seus estados com a sua referência estadual. E, portanto, ele referencia o profissional daquela área. No nosso caso, o Conselho Federal de Medicina em Brasília e os Conselhos Federais de Medicina nos seus estados. Aqui em Goiás, Conselho de Medicina de Goiás, CREMEGO. E assim, portanto, regulamenta a atividade ética profissional do médico goiano, do médico brasileiro, o que ele deve, o que pode, o que não pode, né? E, através de resoluções, cuida da atividade profissional. Mas o modelo conselhal de todas as outras profissões não tem a conotação da prova do egresso. Quer dizer, ao final do curso da graduação, considera-se que esse profissional está pronto para atender a população e eles não são submetidos a nenhuma avaliação, como o modelo de ordem o pratica. Né? Com essa deliberação de Faculdade de Medicina que nós temos, há uma preocupação exatamente nesse conceito, de cuidar bem da população. Eu queria passar primeiro a palavra à doutora professora Rosilane, para que ela pudesse fazer os seus comentários, e na sequência a gente vai ouvir o professor Marcelo acerca do projeto de lei que caminhou e está tramitando em fase final no Senado Federal, a partir do senador Marcos Pontes, o astronauta. Professora Rosilane, por favor.
Professor Valdemar, professor Marcelo, muito obrigada, é uma honra participar aqui dessa mesa virtual com dois líderes, dois professores que têm um conhecimento enorme, que são referências. Saudar a todos que nos acompanham agora. Esse trabalho é muito importante porque muitas vezes nós escutamos as queixas dos médicos falando sobre essa abertura indiscriminada de escolas médicas, dizendo que a instituição, a entidade, o CFM, outras instituições deveriam ter o controle, né, e ter alguma atitude para impedir esse número exorbitante de escolas, principalmente escolas que não têm a estrutura necessária para fornecer a formação adequada para o profissional médico. Mas nós falamos exatamente o que o professor Valdemar falou agora. Se fosse fácil, a OAB não teria deixado tantas escolas de direito serem abertas e continuarem funcionando. Então, nós temos um panorama que preocupa a todos nós. Nós temos no Conselho Federal de Medicina uma plataforma que trata de a radiografia das escolas médicas no Brasil, e lá nós temos vários dados, depois eu posso abordar esses dados aqui com vocês. Então, vemos que esse projeto de lei do senador astronauta, o nosso senador Marcos Pontes, essa atuação brilhante do professor Marcelo junto a ele, trouxe essa esperança de termos essa prova de proficiência para fazer um corte e trazer para a população egressos das faculdades de medicina que tenham realmente condições de tratar a nossa população. Mas eu estou aqui à disposição, vou acompanhar e depois a gente pode tratar um pouco desses números também. Muito obrigada. O áudio de vocês não está chegando aqui. Rosilane, toda essa discussão é por conta de que o olhar ético da profissão médica é atender corretamente a população. O objetivo final é o povo, né? E a forma de entregar um instrumento preparado para aquele fim, um profissional, portanto, qualificado. Sr. Marcelo, seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, professor Valdemar. Tá funcionando? Bom, é um prazer estar aqui, professor Valdemar, professora Rosilane e todos que estão nos ouvindo. E como o doutor Valdemar acabou de colocar, a doutora Rosilane também, a nossa preocupação como médicos, né, é sempre proteger a população. Eu lembro quando eu ainda estudava com um aluno no interior de São Paulo, em escola pública, o meu ímpeto era ajudar as pessoas, né? Eu dava aula para adultos que não tinham ainda alfabetização, ainda quando eu era criança, 14, 15 anos. E sempre ajudar as pessoas. E eu acho que eu escolhi a medicina por causa disso, para ajudar as pessoas. E passei a fazer ciência porque eu pensava que eu ia atingir mais pessoas com o conhecimento gerado. E parti para a política científica, Rosilane, para que a gente pudesse atingir ainda mais pessoas. E quando eu fui para o Ministério, eu estava no CNPq, né, fazendo política científica como diretor do CNPq, e depois fui para a Secretaria de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, convidado pelo então ministro Marcos Pontes. E ali a gente entendeu que fazer, né, poder fazer, a gente consegue atingir para o bem muitas pessoas, né? Foi isso que a gente fez durante a pandemia, né, Valdemar? Você acompanhou, fazendo com que a gente tivesse um projeto com especialistas, Rosilane. Desde o início, antes da pandemia, a gente já tinha um comitê de especialistas para o enfrentamento da pandemia.
E a gente conseguiu fazer muita coisa. O monitoramento do sequenciamento do vírus em todo o território nacional, monitoramento ambiental de morcegos e pássaros, testes diagnósticos e a primeira vacina da história do Brasil. Então, quanto que isso atinge as pessoas? É isso que eu penso sempre, sabe? Para o bem. Então, fazendo tudo isso, como que a gente atinge as pessoas? E quando a gente começou a interlocução com o Conselho Federal de Medicina, agora eu assessorando o senador astronauta Marcos Pontes, a interlocução foi muito boa com o Conselho Federal de Medicina e também com a Associação Médica Brasileira. Por que eu falei da pandemia, Rosilane? Porque nenhuma decisão pode ser tomada sem, primeiro, buscar os especialistas. Então, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina representam, de fato, da federação, os médicos brasileiros. É claro que nós temos várias entidades regionais, mas federal é o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e temos outros. Então, consultamos os especialistas sobre o que estava acontecendo e chamamos uma audiência pública entre a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e a Comissão de Educação. Então, foram lá falar os médicos, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e outros médicos e outras instituições. Vários problemas foram colocados, problemas que existem, né, Rosilane e Valdemar? Problemas existem e a gente precisa aprimorar. Esse é o ímpeto sempre. E dentro do Senado, com a Casa do Povo, foi feito um debate muito aberto. E um dos problemas que foi colocado, a doutora Rosilane acabou de falar, é o aumento indiscriminado no número de escolas médicas. Não teria nenhum problema se nós tivéssemos escolas de alta qualidade. E como que a gente verifica a qualidade dessas escolas? É o Ministério da Educação, e nós fizemos parte do Executivo, a gente sabe muito bem que fiscalizar as escolas e ver a qualidade, fazer a avaliação dessas escolas, cabe ao Ministério da Educação. Estava abrindo muitas escolas e eu lembro, Rosilane, que em 2018 houve uma moratória de abertura de escolas médicas. Mas eu achava que com esse tempo a gente ia se organizar, a gente estava tentando se organizar para ver a qualidade dessas escolas médicas, avaliar e por que não, fechar aquelas que não têm qualidade de formar um bom médico. Porque sempre, como vocês dois falaram, a gente está pensando na população. A gente não pode colocar a população em risco. E verificar a qualidade dos médicos formados no Brasil é muito importante. Os outros países fazem isso e não tem nenhum problema em avaliar o médico que está sendo formado. Porque isso traz um benefício muito grande à população brasileira, no caso. Bom, então consultamos, depois da audiência pública, houve esse debate. E o consenso era a necessidade de uma prova ao final do curso para quem se forma em medicina. Bom, fizemos uma proposta, de um projeto de lei, discutida com o senador astronauta Marcos Pontes e trazida ao Conselho Federal de Medicina e também à Associação Médica Brasileira. O projeto tinha que ser muito simples, Rosilane. Caso contrário, causaria muito problema. Por exemplo, se a gente fizesse a avaliação a cada 2 anos dos alunos de medicina, a gente estaria interferindo com as escolas médicas. Isso não seria adequado. Aí teria alguns problemas na implementação de uma lei como essa. Então, decidimos fazer uma proposta em conjunto com as duas entidades de uma prova ao final do curso, oferecida 2 vezes por ano.
e que fizesse uma prova que ficaria a cargo do Conselho Federal de Medicina. E ela passar na prova é o pré-requisito para se inscrever nos Conselhos Regionais de Medicina e, portanto, ter autorização para praticar a medicina. Esse é o básico. E ficam excluídos, ficam dispensados da prova aqueles que já têm o CRM e os alunos que ingressaram na faculdade antes do projeto ser promulgado. E ainda dá 1 ano a mais. Então, isso eu penso, Rosilane, que é justo. Então, se você está entrando numa faculdade de medicina, você vai saber que as regras são essas. Ao final do curso, você vai fazer uma prova colocada pelo Conselho Federal de Medicina. E se não passar, não terá o CRM. Por que isso? Pode abrir escolas que quiserem. Eu acho que o MEC deveria fazer a avaliação de todas as escolas e fechar aquelas que não estão aptas a formar um bom médico, que não tenham os requisitos básicos. Mas nós temos mais uma barreira que é para a proteção da população, sempre a proteção da população, que é a prova de proficiência. Isso é feito em vários países no mundo e não tem nenhum problema com isso. E alguns países fazem a avaliação dos médicos já formados a cada 5 anos. Porque a medicina ela evolui muito rapidamente e os profissionais precisam ser avaliados a cada 5 anos sobre a sua proficiência em relação às novas tecnologias. Mas isso não está em debate. O primeiro passo agora é a prova de proficiência médica e essas foram as razões discutidas com os especialistas. Nenhuma decisão, desde quando estávamos no Ministério, é tomada sem a anuência de especialistas. E por isso que esse projeto de lei ele foi colocado e ele não é um projeto de lei que foi feito através de uma opinião. Não, foi feito com racional, baseado em 2 conselhos, uma Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, que sabem tudo que está acontecendo e o que é preciso ser feito para proteger a nossa população em relação à saúde. Obrigado, professor Marcelo. Pedido à professora Rosilane, ela possa falar um pouquinho da plataforma aí do CFM acerca das escolas médicas. Os números, número de escolas, número de ingressos, número de egressos, quantos médicos ativos nós já temos no Brasil hoje, né, comparar aí com as outras profissões, imagem. Rosilane, por favor. Temos uma plataforma, chama Radiografia das Escolas Médicas no Brasil, CFM, facilmente a gente encontra no Google. E vou trazer só alguns números assim para a gente começar a nossa conversa, né? Então, desde 2003, aí estamos falando de 2 décadas, somamos 390 escolas, mas com o último julgado do STF nós podemos chegar aí a quase 500 escolas. Vagas, 43.501 vagas, sendo 134 em universidades públicas, 256 em faculdades privadas. Isso aí dá uma diferença de 66% em faculdades privadas. São 250 municípios e fora dos parâmetros. São 196 leitos nesses 250 municípios, 112 equipes de estratégia saúde da família e 179 hospitais de ensino. Isso, todos esses números, 78% dos leitos, 45% de estratégia de saúde da família e 72% dos hospitais de ensino estão fora dos parâmetros que foram estabelecidos, esses critérios, pelo próprio Ministério da Educação. O Ministério da Educação
ele tem autorizado a abertura de escolas que não cumprem os critérios que o próprio Ministério da Educação estabeleceu. São 168.374 leitos do SUS, sendo que há um déficit de leitos de 49.131 e uma sobrecarga de alunos de 9.826. Do que a gente está falando? Um paciente, dentro dessa proposta de ensino, ele é submetido a uma exposição para vários alunos. Então, é um grupo de 11, 15 alunos para cada paciente. Ele fica sendo ali exposto, examinado, sendo interpelado todo o tempo por esses alunos. Isso prejudica a assistência a esses alunos, a esses pacientes, e isso prejudica essa formação. Hoje nós estamos à frente de todos os outros países, exceto da Índia. Mas, com a abertura das novas escolas e vagas que o STF julgou, nós vamos ultrapassar a Índia também. Então, nós já ultrapassamos a China, Canadá, Estados Unidos, todos esses países nós estamos à frente no número de escolas. Vejam que aqui em Brasília, nós estamos com 6 escolas funcionando e teremos 9. E temos a maior taxa, o maior índice, de médico por 1.000 habitantes. Aqui nós temos 5,5 médicos por 1.000 habitantes. E o país inteiro conta com 2,85, 83, alguma coisa assim. Então, assim, em relação à oferta de profissionais para assistência à população, esse número existe. É um número que, mundialmente, ele é um número adequado. Agora, o que ocorre é que nós não temos uma distribuição desses profissionais por todo esse país continental. Então, há cidades, há municípios, né? E de difícil provimento de médicos para levar uma assistência de qualidade à população. Sobre isso, depois eu gostaria também de ter uma parte, porque eu tenho uma experiência de trabalho lá no extremo norte do país. Mas esses são os números, professor Valdemar. Suzilane, nós estamos hoje com quase 600 mil médicos, não é isso? Perfeito, ativos. Perfeito. É a previsão que nos próximos 10 anos estaremos com mais de 1 milhão de médicos. Por mais de 1 milhão. Nós estamos colocando no mercado, o país coloca no mercado 34 mil médicos a cada ano. Nós estivemos lá por 2014 com 8 mil médicos, passamos para 14 mil e agora 34 mil médicos. Imaginem 34 mil médicos, uma população de profissionais que não tem uma formação adequada, não sabe fazer diagnóstico primariamente pela coleta de uma anamnese clínica, não sabe fazer primariamente um diagnóstico a partir de um exame clínico da propedêutica adequada, e eles imediatamente saem solicitando exames complementares. E não saberão também interpretar os resultados. Mas isso é caótico para o sistema público e privado de saúde. Imagina que nós teremos uma população maior ainda do que a população de enfermagem hoje no país. Então, são profissionais solicitando exames, conduzindo com terapias terapêuticas inadequadas. Isso aí vai ser um aumento muito grande de adoecimento, de incapacidade, maior tempo de internação, maior complicação. Então, nós estamos muito preocupados com a formação desses profissionais que estão sendo oferecidos para a população. Assim como o doutor Marcelo falou, a nossa maior preocupação é a qualidade da assistência à população, né, professor? Doutor Marcelo, sobre esse tema, sairemos campeões também profissionais. Vamos suplantar a enfermagem e os advogados.
nos próximos 10 anos? Olha, Valdemar, a gente conseguiu sair, a doutora Rosilane tem os dados, a gente conseguiu sair de 1950, se eu não me engano, doutora Rosilane, de uma população de 51 milhões de habitantes para hoje por um pouco mais de 200 milhões de habitantes. A quantidade de médicos em 1950 era aproximadamente 22,7 mil. E hoje a gente tem 545, quase 600 mil médicos. Então houve um aumento de 2.300% da quantidade de médicos que nós temos no Brasil. Isso seria ótimo se todos fossem formados com qualidade. A grande preocupação nesse momento é a qualidade da formação médica, que coloca em risco a própria população e o próprio sistema. Porque se os médicos não são bem formados, eles vão pedir, como a doutora Rosilane falou, uma grande quantidade de exames que sobrecarrega o sistema privado e que acaba, os planos de saúde, por exemplo, acabam ficando cada vez mais caros. E os médicos que não são muito bem formados vão colocar em risco principalmente quem? Aquele que está sendo atendido no SUS. Então isso é muito preocupante e os números, a gente passou ali na década de 50 de 0,47%, 0,47 por 100 mil habitantes, para 2, alguma coisa, 2,8, que está no nível de países como Japão, Estados Unidos. Está ótimo. Agora a gente tem que observar a qualidade, e é isso que a gente está conversando aqui. Os números, se começar a abrir mais escolas médicas, e foi aberto a moratória de 2018, ela se desfez em 2023. Então, o número de escolas médicas estão aumentando. Então, será que nós precisamos de mais escolas médicas? Como a doutora Rosilane falou, a gente vai ter mais escolas médicas que a própria Índia. E compare a população brasileira e a população da Índia, né? Então, a questão não é número de escolas médicas e número de profissionais formados nesse momento. Nesse momento, agora a gente tem que ver a qualidade. E isso está em várias mãos. O exame de proficiência está aí, a gente está trabalhando com isso junto com o Conselho Federal e a Associação Médica Brasileira e todos os médicos, mas também a gente tem que conversar com o MEC, que precisa haver uma fiscalização, um monitoramento dessas escolas e o fechamento daquelas que não estão dentro dos parâmetros. Mas o que me assusta é que a doutora Rosilane acabou de falar. A gente está abrindo escola médica fora dos parâmetros colocados pelo próprio Ministério da Educação. E isso é muito preocupante. Então, esses números todos que a doutora Rosilane coloca, de um certo aspecto são bons, mas de outros aspectos são muito ruins. E o que está aí no balizamento? A qualidade. E a gente tem que primar pela qualidade, porque lá na ponta está o ser humano, né? E nós, como médicos, a gente tem que preservar a vida. E esse é o nosso objetivo quando a gente faz esse tipo de discussão. Professor Zulane, a liberação de faculdade de medicina ela se faz em duas vertentes. Uma diretamente pelo MEC, aí é um desejo político, e outra pelos conselhos estaduais de educação, referente a fundações municipais no interior do Brasil, que tenham sido fundadas e originárias antes de 88, antes da Constituição Brasileira. Aí o Conselho de Educação do Estado tem a premissa de liberar a Faculdade de Medicina independente do MEC. Isso é para o Brasil inteiro, em Goiás acontece também assim. Então tem essas duas vertentes. A pergunta, já que o Conselho Federal é uma autarquia federal, seria interessante que essas duas composições ouvissem a parte técnica, ouvissem o Conselho de Medicina acerca da necessidade de estabelecer esse número ideal para o Brasil. E aí, nessa linha, ouvir no sentido de abertura, para entender o que está correto ou incorreto, não deixar abrir aquilo que não faz sentido. E aí seria uma opinião que no começo da nossa live o professor Marcelo comentou que é preciso que os especialistas sejam ouvidos, a técnica seja ouvida, né?
Então, ouvido na entrada, quando está na faculdade de medicina, ouvido durante o curso, para definir se aquela faculdade entrega o produto correto, o médico bem formado, com boas práticas, né? E o retorno que o Conselho Federal, como autarquia, deveria dar ao Ministério para as suas intervenções, né? Você acha que um dia teremos isso efetivado, professor Zani? Professor Valdemar, a lei que criou o programa Mais Médicos, ela já estabeleceu, inclusive, essas avaliações, mas elas não são colocadas em prática. Então, as escolas elas não estão sendo avaliadas. Os alunos, na verdade, não estão sendo avaliados, eles deveriam ter esse seriado de avaliações. A outra situação é o mercado econômico. Só em 2021 foram 22 bilhões que o mercado de escolas médicas movimentou no Brasil. Esse poder econômico ele é imbatível. Então, os empresários eles não estão preocupados com a questão da formação do médico e da assistência à população. Eles estão preocupados em ter um alto investimento, um alto ganho financeiro. Nós tivemos agora uma discussão e todo o tempo o CFM buscou ser uma instituição que pudesse contribuir tecnicamente. Inclusive, foi criado o sistema de acreditação de escolas médicas, que é um sistema gratuito, que tem todos os critérios que estão ali para a avaliação das escolas. Ele foi fundamentado em avaliações de escolas internacionais, inclusive. Então, o CFM sempre se colocou com essa disposição de fazer um estudo de viabilidade, de necessidade de escola médica naquela localidade, de qual seria a estrutura necessária, e para aquela faculdade aberta também poder apontar quais são os parâmetros que precisavam ser melhorados. Mas isso nunca foi do interesse dos empresários. Colocamos isso também para o próprio Ministério da Educação, em que o CFM poderia ajudar na avaliação antes que a escola pudesse ser, inclusive, aberta. Poderia ter uma avaliação daquele projeto que estava sendo proposto. Também não foi acatado. Então, é como o professor Marcelo falou, que deveria ouvir os técnicos, os especialistas. O CFM tem estrutura para isso, para fazer todas as avaliações das escolas. Muitas escolas foram avaliadas e estão também lá na plataforma do SAEME-CFM, as escolas, as notas, que foram acreditadas pelo CFM. As outras que não foram acreditadas, que precisavam de correções, o CFM não expõe, porque isso está dentro dessa forma voluntária, né, espontânea da escola querer ser avaliada, mas as necessidades de correção o CFM tem apontado. Professor Marcelo, então, já que não se consegue controlar a fundação de faculdades de medicina, portanto, a entrada nesse modelo, tem que, então, controlar a saída. O teste de proficiência é como se fosse o teste da ordem, né? O advogado dos músicos teria essa finalidade, um teste de aptidão, né? O projeto de lei, como é que ele tramita agora, professor? Então, nesse momento, ele está na Comissão de Educação em caráter terminativo. Isso quer dizer que, se aprovado na Comissão de Educação, ele passa para a Câmara dos Deputados. E não precisa ir ao plenário do Senado Federal nesse momento. Ele vai para a Câmara dos Deputados e, se não houver modificação, ele é enviado para o presidente da República para promulgação. Então, eu acho que a gente está num momento muito bom de debate. A gente vai fazer o debate dentro da Comissão de Educação. Quem é o relator é o senador Marcos Rogério, que está fazendo o relato desse projeto de lei, que é de autoria do senador astronauta Marcos Pontes. E, uma vez aprovado pelos senadores da Comissão de Educação, ele vai para a Câmara dos Deputados. Esse é o trâmite, e uma vez na Câmara dos Deputados, é claro que ele vai passar por comissões e vai passar por esse trâmite, né,
que tem no Congresso. Passa pela comissão, é designado um relator, o relator relata, são feitos alguns adendos por senadores que podem fazer alguma modificação no projeto de lei e, passando pelas comissões na Câmara dos Deputados, vai para o plenário ou não, se for em caráter terminativo em alguma comissão, e indo para o plenário e depois aprovado na Câmara de alguma forma, vai para a promulgação da lei pelo presidente da República. Eu acho que a gente está num momento de esclarecimento. Eu acho que não pode ter narrativas em cima de um projeto de lei que é tão importante. A gente precisa esclarecer como a gente está fazendo aqui, de forma bastante clara, sensata, do propósito desse projeto de lei, que não é nada de novo, existe em outros países que prezam pela sua população. Então, países como Inglaterra, Estados Unidos e outros países têm a prova de proficiência que traz benefício e segurança para a sua própria população. Assim como médicos estrangeiros, que a gente sabe, quando a gente vai para os Estados Unidos, que quiser praticar medicina, é muito difícil, a gente tem que fazer provas bastante rígidas. E aqui no Brasil também nós temos a prova para os estrangeiros, que não entra nesse âmbito do que nós estamos discutindo aqui, mas a gente vê que precisa primar pela avaliação. A gente tem que colocar os médicos, seja ele estrangeiro ou os médicos formados no próprio país, em consonância com o mínimo para atender um paciente. Caso contrário, quem sofre mais são aqueles que mais necessitam. E a gente tem que estar muito alerta em relação a isso, Tamar. O fato do profissional médico vir de um outro país, ele tem que passar pelo Revalida. Revalida. E depois de 5 anos, ele incrementa, se a avaliação do projeto é que o médico seja reavaliado a cada 5 anos, não é isso? Qual projeto? Esse projeto de lei cria a proficiência e não, uma ideia... ele só proficiência. Só proficiência. Ok. O que eu comentei foi que outros países, a cada 5 anos, os médicos são avaliados. Então, e que não está nesse projeto, né? Mas é uma coisa que a gente pensar lá para frente. Porque a tecnologia, ela modifica muito rapidamente. E a gente está numa era do conhecimento, que as tecnologias estão avançando muito rapidamente. Hoje a gente está trabalhando com terapia gênica, com terapia com as mais diferenciadas possíveis. Então, os médicos precisam estar atualizados o tempo todo. Então, em outros países mais avançados, como, por exemplo, o Reino Unido, faz a avaliação a cada 5 anos de todos os seus médicos. Então, se o paciente vai procurar um médico que foi avaliado, que teve a sua avaliação aprovada, ele fica mais tranquilo, né, em relação a esse médico. É muito importante. Nós sabemos que nós temos uma população médica bastante boa no Brasil, que se atualiza, e a gente tem que ter isso como regra, né, lá para frente. Nesse momento, a gente está discutindo o primeiro passo, que é a prova ao final do curso, que traz um alento em relação à segurança da população. Professor Marcelo, efetivando a lei, quem realizará esse teste será o Conselho Federal de Medicina. Pela lei, quem regulamenta a prova é o Conselho Federal de Medicina. E sendo ele, professora Rosilane, tem uma ideia já encaminhada de como seria a prova? É um provão teórico, objetivo, depois uma prova prática, uma prova de OSCE? Tem mais ou menos alguma coisa encaminhada no Conselho Federal? Não, tem as discussões sobre a prova, já tem. Mas ainda não está definido, a gente ainda parece que tem ainda que aguardar, né, essa discussão do PL, também conversar mais com o próprio professor Marcelo e toda a equipe lá do CFM. Mas já se fala sobre a prova teórica, prática, com certeza. Perfeito. Agora, o modelo, como que vai ser, onde que vai ser aplicado, é isso que a gente precisa afinar. Perfeito. Professor Rui Gilberto, professor da Faculdade de Medicina, aqui da Federal, educador. Professor Rui, fica à vontade.
Então, esse é um debate que já vem de longa data, né, de alguns anos anteriores, e esse volume, né, escandaloso de aberturas de escolas e aumento de número de vagas em outras, em muitas escolas que sem condições para o ensino, acirra esse debate. Eu acho que não vai haver outra alternativa para o parlamento brasileiro, para os setores organizados da população, para as lideranças políticas, não caminhar com esse debate. E ele é urgente, né? Porque depois de tudo pronto, ele demora 7 anos para ser efetivado. Ele vai demorar 7 anos para ser efetivado. E com esse número excessivo de profissionais que estão sendo colocados no mercado, isso é muito grave. Eu entendo que agora nós vamos ter uma oportunidade real, né? Como o professor Marcelo Morales colocou, e é um expert no assunto, e está junto com o poder, ele está junto das lideranças médicas, está junto da medicina e está junto com o poder político, né? Junto com o legislativo, naturalmente linkado com o executivo aí. Acho que é uma oportunidade ímpar e já bem encaminhado no Senado, e embora a Câmara tenha um número maior de deputados, né, de representantes, né, pode ser que demore um pouquinho mais na Câmara do que com os 81 senadores, né? Agora são 513, né, professor Marcelo, deputados, né, que vão discutir esse projeto. Mas eu acho que nós vamos somar forças aí com as entidades médicas, com o Poder Judiciário, Poder Executivo, no sentido de implantar. Mesmo assim, ainda vai demorar, mas vale a pena. E aproveitando a oportunidade aí com a professora Rosilane, professor Marcelo, com você, professor Valdemar, se paralelo a isso, já que nós não temos condições de inibir a implantação de novas faculdades de medicina, ou tem sido inócua as nossas ações, a gente realmente aprimorar uma formatação institucional de avaliação das escolas mesmo, né? Quer dizer, correr com isso, implantar de forma institucionalizada a avaliação das escolas aí pelo MEC, enfim, para que nós possamos pelo menos inibir que as escolas que não tenham condições de ensino, que elas não prosperem. Graças àquela ação aqui de Goiás, nós inibimos, até sob a sua liderança, Valdemar, fechamos a escola de Itumbiara provisoriamente, né? A Faculdade de Medicina em Itumbiara. Agora, nós fomos do tempo que nós tínhamos uma faculdade de medicina em Goiás, depois 2. Agora, com 18, indo para 18 em tão pouco tempo, um estado que tem 3% da população brasileira, é muito complicado. Então, o que eu encerro aqui as minhas considerações, parabenizando aí o professor Marcelo Morales, o senador, nosso querido astronauta, né, professor Márcio, e pela iniciativa, fazendo votos que isso acelere com o apoio das entidades médicas, os segmentos organizados da população, e paralelo a isso, 2 ações que eu acho que pode ajudar um pouco a aprimorar, institucionalizar a avaliação das escolas, da qualidade do ensino das escolas, e acho que poderíamos exigir, pelo menos tentar uma lei no parlamento brasileiro, de que
cada faculdade que for em aberta, ou cada vaga que for aberta, obrigatoriamente que tenha que criar uma de residência médica. Não sei se juridicamente isso é viável, mas se moralmente, e eu acho que politicamente, cabe essa discussão, né? Então, são essas duas propostas, junto com a prova de proficiência. Era isso, professor. Obrigado pela oportunidade de participação. Professor Rui, muito obrigado. Professor Marcelo, a expressão de lei contempla o fato, ou o Conselho Federal, do recém-formado, quando essa lei estiver em vigor, e ao não conseguir aprovação, aptidão para ir ao mercado, ao conseguir aptidão, ele vai ao Conselho de Medicina com aquele resultado, faz a sua carteirinha de médico, carteirinha verde, e ele está, então, apto pelo governo brasileiro a atender a população. Caso ele não seja aprovado, como ele vai caminhar? Boa pergunta. Eu acho que a prova é o requisito para praticar medicina. E aí a gente tem que discutir com o conselho, e aí a base técnica mesmo, esse aluno que não passou na prova de proficiência, o que ele vai fazer? Mas ele entrou na regra, por isso que foi a preocupação do projeto de lei, que o aluno que entrar depois do projeto de lei promulgado é que ele vai ser obrigado a fazer a prova. Porque ele vai entrar na faculdade de medicina sabendo das regras. Aqueles que já não estão submetidos às regras. Então ele sabe que se ele não tiver a aprovação no final do curso, pelo exame de proficiência do Conselho Federal de Medicina, ele não vai poder praticar a medicina. Então, o que ele vai fazer depois disso é a mesma coisa que acontece com a OAB. Nós temos vários advogados sendo formados e que não pode praticar se não passar na prova da OAB. Então, é algo que precisa ser pensado também, mas as regras são claras e é por isso que o projeto foi colocado dessa forma. E, professor Rui, eu gostaria de comentar um pouco o que o senhor acabou de falar, se você me permitir, Valdemar. Claro. Eu acho que o parlamento, e eu tenho aprendido isso, depois de ter passado pelo executivo desde 2010, né, até 2022, atuando no executivo, na política científica, e agora aprendendo no legislativo, a gente vê que o legislativo é um órgão muito importante para o país, porque ele coloca as regras do que pode e o que não pode ser feito no país, conforme as regras morais e éticas da sua população, ali representada pelos deputados e senadores. Todos esses projetos que estão sendo discutidos por demanda da população. Então, os representantes da área médica fizeram uma discussão e colocaram vários pontos, inclusive o que você está colocando aqui. Por exemplo, a questão da residência médica foi colocado como um problema e várias soluções foram apresentadas pelas entidades médicas e também sobre o sistema de acreditação. E eu verifico, quando a gente estava no executivo, a gente dependia de leis para que a gente pudesse tomar decisões. E agora, como a gente está atuando ali junto ao senador astronauta Marcos Pontes, né? No legislativo, é a oportunidade de a gente fazer aquilo que a gente gostaria que fosse feito para que o executivo pudesse tomar decisões. E uma delas, e eu vejo uma coisa muito interessante, é que quando existe um vácuo de regras, alguém precisa tomar decisões. Se o executivo não toma decisão, o legislativo tomará. Se o legislativo não tomar, o Supremo tomará. Então, a gente precisa debater o que está acontecendo, se é a prova de residência médica, a residência médica como está e o que tem que ser feito. A gente tem que debater dentro do parlamento para os deputados e senadores entenderem
o problema e a gente trazer alguma solução legal para o problema. E outra coisa que foi colocada foi o sistema de acreditação. E aí eu lanço uma ideia. Bom, se não está funcionando a acreditação e também a verificação da qualidade ao longo da jornada de cada uma das escolas médicas, a avaliação dessas escolas, por que não, através do legislativo, criar essas regras? A gente poderia criar essas regras através do legislativo, por que não? Então, lanço mais uma ideia aqui que, claro, precisa ser debatida com as entidades médicas, sempre. Perfeito. Professora Osilane, e esse egresso que não teve aptidão, ele vai seguir como? No olhar do Conselho Federal? Professor, ele não vai seguir, porque enquanto ele não tiver o CRM, ele não pode atuar como médico. Enquanto ele não passar na prova de proficiência, ele não vai obter esse CRM. Então, é como foi falado antes pelo professor Marcelo, é preciso que todos tenham conhecimento das regras que serão aplicadas. Eu queria falar um pouco sobre o que o professor Rui Gilberto falou. Vejam só como nós temos na Lei 12.871, a lei que criou o Mais Médicos, no artigo 3º, parágrafo 5º, fala: o Ministério da Educação, sem prejuízo do atendimento aos requisitos previstos no inciso 2º do parágrafo 1º, disporá sobre o processo de autorização de cursos de medicina em unidades hospitalares que possuam residência médica e no mínimo 10 especialidades. Aí tem várias coisas aqui que tratam, ou seja, prioritariamente, assim, é um requisito para que aquela escola possa existir. É que o hospital de ensino tenha programa de residência médica e no mínimo 10 especialidades. E o que acontece hoje? Nada disso. Então, assim, o que o professor Marcelo falou é um anseio nosso, que exista a lei que determine a avaliação. Já coloco aqui as palavras do doutor Galo, nosso presidente, que o CFM tem condições de fazer a avaliação e a acreditação de todas as escolas. Estando na lei, perfeito, mas é preciso que se cumpra, porque hoje nós não conseguimos cumprir a lei que está aí. O próprio Ministério, o próprio governo sancionou uma lei e não cumpre. Então, nós temos hoje um quadro preocupante: 60% dos médicos não estão com residência. O que nós vamos ter de futuro aí nessa população de mais de 1 milhão de médicos? Médicos que não têm especialização. Como fazer para que os jovens eles tenham atração pela residência? Porque o que acontece? Nós temos o programa Mais Médicos, que paga um valor maior. Esses médicos eles trabalham 2 anos, depois eles vão fazer prova. Quem não tem o revalida vai fazer a prova de revalida e vai poder fazer, no caso, a prova de título para medicina de família e comunidade. Então, muitos preferem sair da faculdade e ingressar nesse programa ou outras oportunidades de emprego, porque muitos saem também com altas dívidas, o que não acontecia no passado, viu, professor Valdemar, professor Marcelo, professor Gilberto? A realidade dos jovens hoje é diferente. Nós saímos da faculdade com o interesse de fazer a residência, de nos especializarmos, de estudarmos, de estarmos melhor preparados para o nosso paciente. Hoje, os jovens saem com um grande empréstimo que foi realizado para pagar a faculdade, precisam trabalhar e ganhar dinheiro, e eles não têm tempo e não têm interesse de doar 60 horas semanais para a residência. Então, nós precisamos também trazer incentivo para esses médicos para que eles possam ingressar nos programas de residência. Além de que os programas de residência precisam ter condições e estrutura adequada, porque é uma condição de ensino para esses médicos que querem se tornar especialistas. O residente,
ele não pode ser uma mão de obra barata. Ele precisa ter sua condição ainda, né, de médico-aluno no caminho ali da sua especialização. Então, eu queria trazer esses pontos. Professor Rosilane, professor Marcelo, tem uma perguntinha aqui que envolve a residência médica, que a gente convive com a residência médica há mais de 20 anos. E a pergunta é, aplicando o teste de proficiência para o final da graduação, não teria que aplicar um teste de proficiência para o final da residência médica, para dizer que ele é um especialista? Se eu não estou enganado, Valdemar, a Associação Médica Brasileira, ela faz esse monitoramento, né, das especialidades. Isso é um projeto que tem que ser pensado, mas como pesquisador, a gente precisa avaliar qual é a situação atual dos residentes que estão sendo formados. Eu não tenho esse dado, talvez a Rosilane tenha, da qualidade dos residentes que estão sendo formados, né? Mas a Associação Médica Brasileira, se eu não estou enganado, ela tem esses dados e tem esse controle, né, das especialidades. Outro ponto que foi colocado aqui, Rosilane, para a gente pensar, eu gostei muito da ideia do incentivo para os médicos que querem fazer residência. A Rosilane colocou muito bem que hoje os médicos que estão sendo formados, eles saem com essa dívida. E eles precisam pagar essa dívida. E é por isso que eles não vão fazer residência médica, para ganhar muito pouco durante a residência médica. Talvez, Rosilane, um projeto que traga incentivos até de desconto nessa dívida que ele tem com o Estado brasileiro em relação ao seu subsídio que teve durante a formação, aqueles que entrarem na residência poderiam ter um desconto dessa dívida. Por exemplo, 50%, não sei, estou colocando uma ideia aqui que precisa ser melhor trabalhada. Mas quando você estava falando, isso me veio à cabeça. Aqueles que entrarem na residência teriam um incentivo especial em relação à dívida que eles têm. Eu acho que isso traria mais médicos para a residência e as especialidades. Rosilane, na pós-graduação, residência médica, que chama atenção é que existe uma Comissão Nacional de Residência Médica lá no MEC, ligada ao ministro, que cuida da residência da pós-graduação. Algumas discussões lá na plenária, nós colocamos que deveria estender o mesmo princípio para a graduação, que devêssemos ter Comissão Nacional de Graduação Médica, né? Então, fazendo esse paralelo, eu te ouvi acerca desse tema e também sobre essa pergunta que veio quanto se vou ter prova para o final da graduação, não deveria ter uma prova para o final da pós-graduação? Bem, em relação à residência, eu sou supervisora do programa de residência em medicina do trabalho. E nós temos aqui, e com as reuniões, né, dos supervisores dentro da Coreme, a gente tem aí a possibilidade de observar outros programas também. O médico, quando ele está na residência, ele faz provas, ele tem avaliações. E para a conclusão da residência, tem também um trabalho de conclusão de curso, que pode ser também, exigem aqui deles até a publicação de artigos. Então, esses médicos, eles passam não só pela avaliação teórica, prova teórica, porque está dentro do nosso critério ali, né, do programa de avaliação desses residentes, como também de prova prática. Então, na realidade, não há necessidade de ter uma prova terminativa, porque eles já vêm sendo avaliados nos 2 anos, 3 anos, durante a duração do programa de residência médica. E isso é algo que é imposto, está dentro do programa de residência, essas avaliações estão previstas. O que não acontece com os alunos. Então,
esse é um ponto que eu entendo que não há necessidade de mais uma outra prova final, porque ele já tem essas avaliações. Em relação ao que o doutor Marcelo falou, o professor Marcelo falou sobre essa questão de incentivo, é realmente uma necessidade. Porque um residente que ganha R$ 4.000 por mês para trabalhar 60 horas e eles trabalham, embora eles estejam no momento ali, no período da sua formação, na verdade eles trabalham. Eles não têm ali um emprego, um vínculo empregatício, mas eles prestam um serviço, assim, muito valoroso a toda a população. Então, eles precisam receber o incentivo de um reajuste de bolsa, porque não tem sentido um médico que vai para o Mais Médicos ganhar 12, 14 mil reais e um médico que está na residência ganhar 4 mil reais. Não há incentivo nesse sentido e a gente precisa rever isso. Eles têm outras demandas, como férias que possam ser parceladas, né, fracionadas, e também auxílio moradia que possa ajudá-los, porque idealmente ali na escrita da legislação eles teriam que ter um ambiente de repouso e algo, mas eles não têm. Muitos saem das suas cidades de residência para fazer a residência em outra cidade. Então, esse auxílio moradia seria interessante. Então, acho que a gente precisava também ter uma legislação que desse abrigo a esses residentes, porque eu não vejo o residente hoje ser tratado, legitimado, ter o seu serviço reconhecido para a sociedade como deveria ter. Embora, repito, eles não estão ali como força de trabalho, eles não são empregados do SUS, mas nesse período em que eles estão na sua formação de especialidade, eles também prestam um serviço valioso à população. E eles precisam ser reconhecidos e valorizados por isso. E a gente precisa incentivar outros jovens a fazerem residência, se eles encontrarem na residência benefícios para o seu sustento. Assim como o professor Marcelo falou também desse desconto, que é extremamente necessário. Eles saem aí com uma dívida de R$ 5.000 por mês, no mínimo. Perfeito. Então, é um custo muito grande. Já estamos completando 1 hora de live, a gente nem viu o tempo passar, tão interessante que é o tema e interessantes são os nossos palestrantes. Mas para não atrapalharmos os nossos seguidores, nós vamos caminhar para o encerramento. Eu vou passar a palavra primeiro à professora Rosilane para que ela faça os seus comentários finais e a seguir ao professor Marcelo. E assim, então, encerramos mais uma atividade importante de educação continuada para o médico goiano brasileiro. Professora Rosilane, por favor, seus comentários. Eu quero dizer da minha satisfação, aprendi muito aqui. Essa ideia foi fantástica do professor Valdemar, do professor Marcelo, trazer essa discussão. Temos que continuar debatendo, mas quero já deixar um pedido para o professor Marcelo, que é realmente trabalhar, junto ao nosso querido senador, um projeto de lei para a gente poder tratar bem os nossos residentes, poder incentivar outros médicos a fazerem residência. Então, trazer tudo isso que a gente falou aqui, para que eles possam se sentir pertencentes, né, a esse mundo que é o mundo de assistência do SUS, e eles ficarem cada vez mais imbuídos em melhorar a sua especialização para melhor servir a nossa população. Que toda essa discussão ela tem só um ponto, que é o principal de todos: uma assistência de qualidade a toda a população. Parabéns, professor Marcelo, parabéns ao nosso senador, parabéns, doutor Valdemar, nosso querido professor, também a todos que estão aqui acompanhando, agradecer também a oportunidade de participação do doutor Gilberto. O CFM está 100% à disposição do senador, viu, professor Marcelo? Isso aí é um recado do nosso presidente José Irã Silva Galo, que o CFM pode contribuir com todos os parlamentares naquilo que pode melhorar a assistência à saúde da população e a melhor formação do médico,
o CFM está inteiramente ao dispor e não vai medir qualquer tipo de esforço para que possamos todos nós, conselheiros, trabalhar ajudando os parlamentares. Muito obrigada. Obrigado, professor Rosilane. Professor Marcelo Morales, por favor. Bom, professor Valdemar, eu queria agradecer a oportunidade de fazer esse debate e esclarecimentos, né, junto com a Rosilane, representando o nosso Conselho Federal de Medicina, o Dr. Rui também presente, e colocar aqui que o nosso intuito, através do senador astronauta Marcos Pontes, lá no Senado, é fazer um debate com os especialistas e trazer para dentro do parlamento os anseios da comunidade médica, da comunidade científica e da comunidade como um todo. O que está à frente é a proteção da nossa população. Quando a gente debate projetos como esse, que é o projeto 2294 de 2024, que foi debatido com o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, fizemos lá uma audiência pública entre duas importantes comissões, conjuntamente, Comissão de Educação, Comissão de Ciência e Tecnologia, para que a gente chegasse nesse projeto de lei. Então, ela tem subsídios, ela não foi uma questão de opinião de um senador ou só do parlamento, não, uma interlocução com a comunidade, com os especialistas. E esse contato vai ser constante, viu, professora Rosilane? E nós estamos à disposição. Já está lançada aqui a ideia de debatermos as necessidades da residência médica e, se necessário, a partir da próxima semana a gente faz o debate, coloca as ideias no papel e faz o debate do que pode ser feito em relação a projetos de lei que possam dar subsídios e melhoria também para a população dos nossos residentes. Eu não sei se os residentes têm benefícios previdenciários durante a sua jornada. Eu acho que isso é muito importante. Se tem, é ótimo, mas eles precisam de mais atenção, pelo que eu estou vendo, e mais subsídios e mais segurança para que ele possa fazer com tranquilidade a sua residência médica e a sua profissionalização, principalmente aqueles que não têm recursos para fazê-lo, né? E a gente precisa, como justiça, dar essa possibilidade para que os nossos médicos façam a sua especialidade e que, na verdade, nós estamos voltando lá no começo da nossa conversa. Trazendo as especialidades, a gente protege a nossa população. Então, é esse o nosso intuito e estamos totalmente à disposição no gabinete do senador para que a gente possa fazer esse próximo debate e outros que a gente queira fazer. Maravilha. Muito obrigado, professor Marcelo, obrigado, professor Rosilane, a todos que nos acompanham. Teremos, portanto, essa live aí pendurada no site da MG, da Faculdade de Medicina, e no YouTube, né? Um bom dia a vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.